Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem acima do lugar onde eles se encontravam. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que coisa, não é, meus irmãos e irmãs? Maravilhosa isso que foi narrado para nós no Evangelho, essa cura do paralítico. O segundo capítulo aqui do Evangelho de São Marcos, já no inicinho, Marcos ele não perde tempo, né? Ele já vai expondo aqui todos os prodígios que Cristo vai realizando, vai expondo já a sua sabedoria, vai expondo a sua autoridade. E aqui agora ele já começa, né? Ele é confrontado pelos mestres da lei, e ele prova para os mestres da lei a autoridade que ele tem e pelo que ele é movido. O que faz com que Cristo realize esses sinais, realize esses milagres? A fé. Em primeiro lugar é a fé. A fé é aquela convicção que o povo, aquele homem ou mulher que chega para ele, pede o milagre, pede a cura, a fé que ele manifesta, a crença, a certeza que ele tem de saber que aquele homem ali pode efetuar a cura. Quem é que garante, quem é que prova, não é? Para aquele ali que solicita que Jesus realize um milagre, quem é que garante que Cristo vai fazer isso? Comovido por isso, por essa visão apurada que esses homens têm, por essa sensibilidade deles que Deus, né? Cristo sendo Deus e Deus sendo o autor do livre-arbítrio, ele não é intrometido, ele não intromete na nossa vida, por mais que ele tenha direito. Ele não intromete na nossa vida. É um Deus que pede licença. Deus é um Deus que pede licença. Portanto, é a fé, não é? Essa crença, essa espera, essa abertura de coração, de inteligência para acolher as obras de Deus que são extraordinárias. A gente é por meio disso, não é, que a gente consegue obter a realização desses atos prodigiosos de Cristo. E aqui, o paralítico queria, né, que os seus movimentos voltassem. Ele não pede que Cristo lhe perdoe os pecados, mas Cristo de imediato ele diz: teus pecados estão perdoados. Por quê? Ele não pediu. Como ele não chega: me perdoa dos meus pecados, eu pequei. Não, quando eles têm esse gesto, um tanto quanto desesperado, porque estragam até o telhado da casa de Zebedeu, eles descem, né, com o paralítico, a cama ali, né, querendo, olha, a nossa o último recurso é deixar que esse paralítico seja curado pelo Cristo. E de imediato ele diz: os teus pecados estão perdoados. Cristo, quando ele perdoa o pecado, ele vai olhar para aquele paralítico e ele vai enxergar muito mais do que aquela situação trágica dele, vai enxergar o interno daquele paralítico. Em primeiro lugar, aquele homem que para mim é apresentado é uma alma necessitada de perdão. Como assim? Todo mundo ali, qualquer um que ali respirasse,
que estivesse ali próximo do Cristo estava necessitado de perdão. Ele vai e diz: teus pecados estão perdoados. Escandaliza os mestres da lei, eles vão perguntar: com que autoridade? Como assim, seu blasfemo? Como é que você pode perdoar os pecados de alguém? Isso é um mérito, é algo que só Deus pode fazer. Isso é dado só a Deus. E aí Cristo vem dizer: para que saibam. E já começa que a coisa fica um pouco estranha, não é? Aos nossos olhos, por quê? Ele não responde a uma pergunta verbalizada pelos fariseus. Não, ele responde uma pergunta que os fariseus tinham aqui. Só com isso, só pelo fato dele ler, não é, os corações dos homens, para ele conhecer o mais profundo do ser humano, só por isso aqui já era prova mais que suficiente para que os fariseus crescem nele. Nós vamos ver, por mais surpreendente que seja, é o grupo que mais vai pegar no pé de nosso Jesus Cristo. E não é a primeira vez que Jesus vai ler o pensamento dos fariseus, não. Isso vai acontecer várias outras vezes. Eles vão pensar algo contra ele e a resposta que Cristo dará é uma resposta ao puro pensamento. Olha, se ele diz que está perdoando os pecados, ele prova que ele consegue, que ele sabe o que passa no coração do homem. O que é isso? De onde é que vem isso? De onde é que vem esse poder, essa capacidade desse homem de entrar dentro de nós e saber o que é que nós estamos pensando? E ainda mais, né, ele faz algo que prova para os fariseus, os mestres da lei, que ele é Deus, e também prova para os outros que veem. Está reclamando, né, que eu estou perdoando os pecados, então tá, então. Então vai lá, levanta, pega a sua cama e anda. Esse milagre aqui é um sinal externo. É um sinal externo que Cristo realiza para provar que ele tem capacidade de fazer algo que é muito maior do que devolver o movimento para alguém. Repito, todo milagre de Cristo, ele é uma delicadeza da parte dele. Todo milagre é uma mera delicadeza. Porque a ação poderosa, de fato, não está no milagre, mas está no efeito salvífico que ele veio trazer para nós. Qual que é o grande milagre aqui? É o perdão do pecado. Uma pessoa pecadora, como diz São João nas suas cartas, nas suas epístolas, é uma pessoa que está longe de Deus. É uma pessoa que já, mesmo que viva, ela está morta. Quando alguém recebe o perdão dos seus pecados, ela volta a viver. A pessoa que está em comunhão com Deus, ela tem diante de si o céu aberto para ela. Uma pessoa que está em comunhão com Deus, ela pode ter certeza que a sua vida não finda, que após esta vida aqui terrena, ela gozará de uma outra vida, muito mais excelente, muito mais perfeita do que essa. Portanto, o grande milagre aqui não é a restituição dos movimentos do paralítico. Tanto é que esse paralítico hoje, 2025, ele não tem movimento nenhum. Por quê? Porque hoje ele é um cadáver, morreu, é um defunto. Agora, eles perguntam, não é? O que valeu mais ele ter recebido, o perdão dos pecados ou o movimento das pernas? É claro que é o perdão dos pecados, porque é pelos méritos do perdão dos pecados que hoje ele goza da vida e goza da vida eterna. Os bens que nós precisamos procurar, que nós somos educados por Cristo a procurar, são esses bens eternos, esses bens duradouros, que não são visíveis, por isso a fé. A fé é a capacidade de crer naquilo que eu não vejo. Eu escutei um caso interessantíssimo lá no norte de Minas. É muito comum, fica às margens do rio São Francisco, ter não sei se é canoada que chama, uma procissão, mas é feita com barco. E um padre lá, muito sabido o padre, viu aquele barco cheio de gente, o barco estava dançando, já estava quase afundando, e era o barco onde estava a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E ele falou, e uma senhorinha piedosa falou com ele: entra, padre, no barco. Ele disse: não vou entrar no barco não. Ele via que se ele entrasse o barco ia virar. Aí a dona falou assim: mas padre, o senhor tem que ter fé. Ela falou assim: não, minha filha, ter fé é crer naquilo que eu não vejo. Eu estou vendo que isso vai dar errado. Então ele não entra no barco, dando uma lição para nós. Fé é isso, crer naquilo que eu não vejo. Cristo, ele realiza esses sinais aqui, que são alguns até escandalosos, como a ressurreição de Lázaro, por exemplo. Escandaloso, eu digo, são espalhafatosos, né? São gritantes. Não é algo que você consegue esconder debaixo da cama, que você consegue abafar. A ressurreição do morto é uma fofoca que se espalha com muita rapidez e que perdura. Tanto é que uma fofoca que é contada até hoje. Lázaro ressuscitou. Mas para que isso? Para reforçar a nossa crença nele, de que ele é Deus e de que ele consegue nos obter a vida eterna. Ele pode nos tirar da morte do pecado e nos transportar para a vida. E aqui, né, está dizendo ainda, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados. Olha aqui como é que
a perspicácia dos evangelistas, não é? Está dizendo que um homem pode perdoar os pecados. Eita, agora que começa a ficar um pouco complicado. Porque ele ainda usa o título Filho do Homem, né? O Filho do Homem. É um título um tanto quanto misterioso, mas aqui não está dizendo que o Filho de Deus, está dizendo o Filho do Homem. O homem tem na terra poder de perdoar os pecados. A figura do Filho do Homem, ela aparece sim, por isso que é curioso, porque ela aparece no livro de Daniel como uma figura grandiosa, quase que divina, porque desce do céu, mas ao mesmo tempo é homem. Como assim, não é? Cristo, Deus que se fez homem, que assume a nossa carne, e ele usa a sua carne tal como a nossa. A carta aos Hebreus insiste que Cristo se fez homem tal como nós somos homens, composto dos mesmos elementos que nós temos. Com uma diferença ali, né? Ele é ao mesmo tempo homem, né? Verdadeiramente homem, ele também é ao mesmo tempo Deus. E é na sua humanidade, por meio da sua humanidade, que os nossos pecados são perdoados. Aqui que a gente é por isso que deve, para nós, não é? O sacramento da confissão auricular, ele faz sentido. Por que eu tenho que chegar em um homem, um padre, para confessar os meus pecados? Ele é homem tal como eu. Exato, porque Deus, quando ele veio dispensar o perdão dos pecados com largueza, ele fez isso como sendo homem. Ele não fez isso enquanto era Deus. Não vinha nenhuma voz lá de cima dizendo, olha, teu pecado está perdoado, teu pecado está perdoado. Ele não fazia isso. Quando é que ele começa a perdoar os pecados? Com frequência, quando ele se faz homem. E depois, antes de subir, tudo aquilo que ele fazia enquanto homem, ele delega. Como assim? Imagine só se os únicos que tivessem acesso ao perdão de Deus seriam aqueles que convivessem com Cristo. Uma pequena, insignificante parcela de toda a humanidade ficaria excluída dessa graça. Para que nós, que viéssemos depois, não ficássemos excluídos dessa graça, todos os dons, todas as virtudes, aquela potência que a humanidade de Cristo realizou aqui no meio de nós, foi delegada. Algumas foram delegadas só para os apóstolos, outras foram delegadas para a totalidade dos discípulos, outras foram delegadas para todos. Mas Cristo, ele delega. E o perdão dos pecados, ele delegou para os apóstolos. Ele disse lá para eles, isso a gente vê lá no finalzinho, caminhando para o finalzinho do Evangelho de São Mateus. Diz para ele, ide, né? E a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiver, diz eles, serão retidos. É uma autoridade que deu, para que todo aquele que viesse após aquela geração que caminhou, viveu, viu a Cristo, também tivesse acesso à distribuição, à larga distribuição do perdão dos pecados. Por mais que seja um ato que nós fazemos hoje diante de um homem, diante de um padre, continua ainda sendo uma ação salvífica do Cristo, né? O padre, mas o padre é fraco, é pecador tanto quanto eu, claro, mas o padre, por mais que ele seja pecador, pode ser até pior do que você, mas ele é um mero instrumento. E a obra de arte, ela não é avaliada, qualificada pela excelência do instrumento, mas é pela excelência do artista. A obra não é nossa, a obra é de Cristo, que é o artista dos artistas, o artesão dos artesãos, que pouco importa para ele qual que é a qualidade do instrumento que ele manuseia. O que importa é ele e a obra que ele quer realizar. O meio, é quase que nós que somos o meio, somos bastante relevantes. A obra dele salvífica precisa continuar e precisa ser perpetuada, para que esse efeito que foi provocado na alma do paralítico seja provocado também na nossa alma. O padre também confessa, ele não é só dispensador de sacramento, ele também consome os sacramentos, porque por mais que ele seja aí, né, uma ponte, um pontífice, uma porta, ele também é homem. Só que, claro, que nós não somos homens como Cristo, porque Cristo não tinha pecado, nós pecamos, mas somos homens como ele foi. Temos a missão essa de estender, não é? De algum modo, dar continuidade, é uma missão árdua, por isso que é difícil, a gente tem que dar continuidade para a humanidade de Cristo, aquela humanidade lá que foi ultrajada, que foi blasfemada, que foi vexada, que foi castigada, que sofreu, né? A gente, então, aceita, não é? Nós padres, nós batizados de modo geral, aceitamos carregar sobre os nossos ombros dar essa continuidade à humanidade, o nosso Senhor. E providencialmente hoje, dizendo bem rapidamente aqui, celebramos a festa de Santo Antão, né? Santo Antão é um jeito meio arcaico português de dizer Antônio, arcaico porque Santo Antão é um santo bem antigo, lá dos primeiros séculos da igreja, ali do século IV.
Ele surge quando nós, cristãos, havíamos parado de ser perseguidos. Não tinha mais cristão sendo morto quando ele nasce por causa da fé. O que acontece? Os cristãos saem das catacumbas e entram nos palácios. Agora nós começamos a ter basílicas, as igrejas enormes, aí começa ouro, começa aquela coisa toda, o Estado começa a entrar no meio. Pouco tempo depois, o que nós temos? Corrupção. Entrou a corrupção dentro da igreja. Passa de um tempo dos heróis, em que os cristãos eram heróis, que arriscavam a vida, ou seja, pegavam um boi pelo chifre, em alguns casos literalmente, morriam por causa de Cristo, e santificava ali, pelo meio do seu exemplo, edificava toda uma comunidade de crentes, né, de fiéis. Agora não, agora nós temos uma comunidade de pessoas que já estava ficando mais frouxa, não era obrigada a dar prova, começava agora a correr do sofrimento. Santo Antão, um homem muito rico, abastado, ele vai numa missa e vê o padre dizer: larga tudo, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Santo Antão vai, deixa tudo que ele tinha e vai para o deserto. É interessante a gente pensar, né, como assim, né? Por que ele não é um mendicante, como foi São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, que vieram aí uns 600, 700 anos depois? Porque nesse período estava precisando de novo de exemplos de heroísmo, né? Cadê os heróis? Não tem mais. Os que foram já estão todos mortos. Os que estão vivos agora estão relaxados. Então ele vai, através da sua vida, da sua renúncia ao mundo, ele vive excluído no deserto. Vai encontrar com Cristo no deserto, movido pelo amor que ele tinha por nosso Jesus Cristo. Podemos pensar que ele é egoísta, não é? Como assim o mundo ali está precisando dele, precisando da pregação dele, de alguém vai lá para converter aquele pessoal e ele foge para o deserto. Alguns podem enxergar isso como fuga, outros podem enxergar isso como uma esperteza, uma inteligência de Santo Antão. Sim, Santo Antão vendo aquela novidade, não é? O que é isso? Ninguém sabe o que é. O povo só tinha acesso à igreja perseguida, mas ninguém tinha acesso à igreja queridinha do Estado, queridinha do Império, queridinha agora de todo o Ocidente. Ninguém, era uma novidade enorme, porque foi prometido para nós por Cristo que ser cristão é sinônimo de ser perseguido. Se você começa a casar com o mundo, de duas uma, ou você converteu o mundo, ou você está se rebaixando, você está indo na mesma, andando conforme a maré. E pelo visto aqui na época de Santo Antão, não estava acontecendo a primeira opção, né? A igreja estava caminhando na direção do mundo. Ele então, como se viu certamente talvez incapacitado de lutar de frente, ele vai e confia naquele que podia, que era Deus. Ele se recolhe, vai fazer, por meio da oração, do jejum, do seu sacrifício, oferecer-se a ele mesmo em sacrifício por aqueles que eram ali pecadores. Ele se imola-se a si mesmo, buscando através do seu exemplo, buscando ele agradar a Deus, alcançar algum mérito, não para ele, mas para os outros que estavam lá, e surte efeito. Vira um movimento monástico, começa a surgir os monges, e o exemplo dos monges começa a converter o povo. Por meio assim, eu disse que ia ser rápido, mas eu vou ser rápido mesmo. É assim que a gente consegue entender o exemplo do Papa Bento XVI. Bento XVI, ele também estava numa situação mais ou menos assim. Hoje em dia a gente está numa confusão tremenda, e ele é o Papa. Ele tem acesso, né, ele vê as coisas de um panorama diferente do nosso. Ele vê as coisas no todo, com muito mais largueza do que a gente aqui embaixo. Então ele vendo aquela confusão toda que se instaurou na igreja, ele viu, olha, estamos entrando em um tempo estranho, um pouco esquisito, eu não vou dar conta de continuar aqui no meu posto. Ou pelo menos se eu continuar aqui, eu não vou fazer aquilo que é preciso. Então ele se recolhe. Ele até diz isso, eu vou servir a igreja melhor por meio da oração, porque ele foi esperto. Não, agora eu vi que o negócio ficou feio, eu estou sendo fraco, então eu vou entregar para Deus que é forte. E ele se recolhe, se retira nesse mesmo sentimento de Santo Antão, por amor a Deus, por amor a Cristo, oferecer o sacrifício da sua vida para agradar a Deus, mas oferecer isso em favor dos homens, daquele homem que está fraco, daquele homem que não conhece a verdade, daquele homem que ainda não tem fé. O coração de Santo Antão, o coração do Papa Bento XVI é um coração apostólico mesmo, um coração de fato já configurado com o coração do Cristo, um coração de padre, é o coração de São João Maria Vianney, não é? São João Maria Vianney ele tinha uma prática bonita, já que estamos falando de confissão, de penitência. Quando chegava um pecador com pecado mortal, pecado grave, pesado, São João Maria Vianney, ele não dava penitências pesadas, ele dava penitências leves. Aí perguntaram ele por quê. Ele disse, não, eu já está fraco o pecador, uma pessoa que está afundada em pecados graves, ela já está muito fraca. Ele disse, não, eu dou para ela a penitência leve,
mas a pesada eu pago no lugar dela, eu ofereço para ela. Então ele dava uma penitência leve, mas ele fazia uma penitência pesada em prol daquela outra pessoa. E também tantas e tantas conversões frutificaram do apostolado de São João Maria Vianney. Então veja, tudo isso, a igreja é muito bonita, né? Tudo isso que nós vemos no Evangelho casa sempre com aquilo que nós celebramos. A liturgia da palavra hoje casa com a vida de Santo Antão, que vai casar com a vida de Bento XVI, que vai casar com a vida de São João Maria Vianney, e assim espero, né? Rezo, luto arduamente todo dia para que se case com a minha, nós todos, né? Devemos lutar para que a nossa vida seja coerente com tudo isso que nós ouvimos, com tudo isso que nós celebramos. Creiamos no Cristo, creiamos nos seus efeitos sobrenaturais e buscamos, acima de tudo, acima de bem material, acima até de cura material, a cura da nossa alma. Buscamos, além dessa vida material terrena que acaba, buscamos, acima de tudo, a vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.